Vamos lá, caras, para encerrar esse conteúdo, a gente vai falar de trocas de calor, tá ok? Essas trocas de calor são trocas de calor que acontecem entre objetos. Por exemplo, se eu tenho um objeto A e um objeto B, e eles possuem temperaturas diferentes, por exemplo, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, nós sabemos que vai fluir calor espontaneamente de A para B, até que os dois alcancem o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, no final, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Enquanto a temperatura de A vai baixar, a temperatura de B vai subir, tá? Então, eles vão alcançar um equilíbrio, tá bom? Mas, enquanto está havendo a troca de calor, se o sistema ele for, como nós chamamos de isolado, sistema isolado, ele não vai trocar calor com as vizinhanças, tá? Ou seja, não é permitido. Eles só vão trocar calor entre si. Ou seja, todo o calor que A doa, que eu vou chamar de um calor negativo, é igual ao calor que B recebe, que eu vou chamar de calor positivo, tá ok? Se você passar o QA para o outro lado, vai ficar assim, ó, QA mais QB é igual a zero. Professor, o que é que significa isso? Significa que quando não há troca de calor com o meio externo, o somatório de todas as quantidades de calor envolvidas no meu sistema é igual a zero, tá ok? Ou seja, se não há interação com o meio externo, a quantidade de calor que A cede mais a quantidade de calor que B recebe tem que somados dar zero, tá ok? Porque um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, tá? Professor, mas é possível deixar isso aí complicado? Não, caras. Por exemplo, vamos colocar aqui dentro de um calorímetro, que eu já expliquei para vocês como é que funciona. Vamos colocar aqui dentro de um calorímetro. Ó, calorímetro é só um recipiente, onde geralmente tem um líquido dentro. Eu vou colocar aqui o líquido, pode ser água ou qualquer outro líquido. Tá? Geralmente se usa água porque a gente conhece bem o calor específico dela. E aqui tem um termômetro. Tá bom? Então, digamos que essa água ela está a 20 graus Celsius. Tá? O calorímetro, desculpa, ele vai estar a 30 graus Celsius. Se você deixar os dois interagir por bastante tempo, vai chegar um momento onde as paredes internas do meu calorímetro também vão estar a 20 graus Celsius. Então, eles entrarem em equilíbrio térmico. Só que é o seguinte, se eu colocar um objeto bem quente aqui dentro, digamos a 70 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Vai haver troca de calor entre esse objeto e a água, e consequentemente entre a água e as paredes do calorímetro, tá? A troca ela é bem complexa e bem dinâmica, mas uma coisa eu sei que a quantidade de calor recebida pelo meu calorímetro, que eu vou botar aqui, ó, QC, mais a quantidade de calor recebida pela água, mais a quantidade de calor cedida pelo meu objeto, que eu vou botar um O aqui, vai dar zero. Porque a ideia é que, mesmo esse calorímetro não sendo ideal, ele fique isolado do meio externo. Ou seja, não é permitida troca de calor com o meio externo, tá? Só entre o calorímetro, o líquido e o objeto. Tudo bem? Professor, mas se o calorímetro fosse ideal, isso quer dizer que não haveria essa troca de calor aqui, entre a água e o calorímetro. Ou seja, esse termo aqui ele não ia aparecer. Ia aparecer só a da água e do objeto. Tudo bem? Pronto.